Então, queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais essa segunda-feira incrível, né? Não sei para vocês, mas para nós, a segunda-feira é um dia muito, muito especial, né? Tanto eu como Eli, a equipe Alfa, já amanhece o dia falando da segunda-feira, né? Porque para nós é realmente um momento especial, afinal de contas, é um projeto de 6 meses, não são 6 dias, né? Então a gente acaba se acostumando muito com essa rotina, e isso é muito bom. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira edição. E hoje é um dia especial, porque o tema também é muito especial, né? Então, quero que todos se sintam muito bem-vindos para mim, né? Para eu, Thalita, e para toda a equipe. É uma alegria muito grande, né? Receber vocês, cada um de vocês aqui. Hoje nós abrimos o grupo VIP de terapias, né? Para que novas pessoas possam estar aqui conosco. Por quê? Porque o tema ele é muito libertador, né? A missão da equipe Alfa é realmente atingir o maior número de vidas possível, né? Então, dessa maneira, nós encontramos essa oportunidade, né? De quem faz parte do grupo VIP poder, né, convidar outras pessoas. E a equipe Alfa está aqui totalmente empenhada nesse projeto. Essa não é a primeira edição. Se você está aqui conosco agora, saiba que essa é a 7ª edição, né? E muitos dos terapeutas hoje da Alfa participaram da primeira, da segunda edição, como vocês estão participando agora. Se sentiram tão impactados, né? A vida foi tão transformada que hoje são terapeutas da Alfa, porque sentiram esse impacto, fizeram a formação e hoje também está aqui ajudando aqui outras pessoas, tá bom? Então, nós somos especialistas nesse assunto, né? Então, já é a 7ª edição da terapia em grupo. Thalita, quem é que conhece a Alfa? Gente, pessoas de todos os estados do Brasil, e nós estamos indo aí para 15 países já, que o método Alfa, né, que utilizamos nos tratamentos individuais, nos tratamentos em grupo, tem se destacado muito nos resultados dos tratamentos individuais, nos processos emocionais, no processo de emagrecimento, nos processos de tratamento físico com base na naturopatia, né? Porque trabalhamos com a medicina integrativa, então nós tratamos da mente e o corpo, porque entendemos que estamos completamente conectados, né? E se você chegou até aqui por meio de um convite, sinta-se abraçado pela nossa equipe, tá bom? Esse é um espaço de respeito, de sigilo. Você não é obrigado a se expor. Cada participante aqui do grupo VIP, ele passou por uma ficha de anamnese individual, garantindo assim a ética, né? Então, se você tinha dúvidas sobre isso, Thalita, na terapia em grupo, eu vou ter que me expor, falar da minha vida, da minha intimidade. Nós trabalhamos com muita ética, nós conhecemos cada participante, mas ele não é obrigado a falar publicamente, né, dos problemas dele, tá bom? Então, lembrando, repetindo aqui, né, que se você recebeu esse convite, você também tem direito a um material em PDF, né, que é uma apostila sobre esse tema de hoje. Ele contém exercícios psicoemocionais, certo? Esses exercícios, eles têm base científica. Eles ajudam o cérebro a criar novos circuitos neurais, promovendo a neuroplasticidade. Gente, a neuroplasticidade é um milagre, é algo que já tem dentro de você. É a sua capacidade de se reprogramar e ter novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos e, consequentemente, novos resultados. Então, o exercício que você vai receber, claro, que não é um exercício que vai resolver tudo, isso é um tratamento, mas o de hoje você vai receber a sua apostila e nele contém exercícios psicoemocionais sobre esse tema aqui, tá bom? Que é a sua capacidade de mudar pensamentos, emoções, comportamento, reprogramando assim as respostas e alterando os resultados da sua vida, tá bom? Além disso, você vai ter direito também a um podcast terapêutico, desenvolvido assim para reforçar esse processo emocional aqui entre os encontros. Então, ele age como uma âncora mental, né? Ajuda você a manter essa frequência, essa consistência de transformação que vamos trabalhar aqui juntos, tá bom? Então, prepare-se aí para uma jornada que une aí ciência, autoconhecimento. Você está prestes a viver realmente um processo de autoconhecimento profundo, né, que vai mudar aí os seus resultados, tá bom? Então, em nome aqui da equipe Alfa, quero dar para você aqui as boas-vindas, tá certo? Eu quero compartilhar com você, gente, agora, compartilhar um arquivo que vem dando umas... Vai dar um estalo aqui em vocês sobre essa questão de dados, né? Baseado em quê? Baseado nos dados que nós temos aqui na Alfa. Sobre essa questão de mágoas.
Se vocês desejarem reagir aí com os coraçãozinhos e tudo mais, quem de vocês já falou assim, eu não guardo mágoa? Não precisa falar detalhes não, tá? Eu não guardo mágoa, Thalita. Eu tenho, assim, uma facilidade assim, as coisas assim eu esqueço, sabe? Graças a Deus não fica no meu coração. Se você se identifica com essa frase, você pode reagir aí com os emojizinhos só para mim saber que você está me escutando. Outras pessoas até falam, né? Essa pergunta, gente, não é para responder aqui, não é só para interagir aqui, tá bom? Outras pessoas até admitem mesmo, Thalita, eu tenho dificuldade de esquecer. Eu realmente fico remoendo ali no meu coração. Mas assim, não é maldade, não, entendeu? Assim, nem tem efeito na minha vida. É só assim, a minha mente mesmo que fica trabalhando, falando de algumas coisas. Já vi que muitas pessoas se identificam com isso, né? Mas é bom a gente falar de números, né? É bom a gente falar de estatísticas, né? Que isso aí vai clareando a nossa mente e a gente vai vendo onde que nós nos encontramos nessa estatística, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela. São 7 imagens só de slide, porque, na verdade, quem vai abordar esse tema com vocês é nossa maravilhosa terapeuta Elielda Santos, que é uma profissional extremamente competente, lida com isso todos os dias com os seus clientes. Muitos dos clientes dela estão aqui também nessa terapia em grupo, então eles, mais do que eu, podem falar com propriedade sobre a competência dessa terapeuta. Ela vai abordar esse tema, mas eu quero só dar um spoiler aqui para vocês. Vou compartilhar aqui a tela e vocês vão ver algumas estatísticas que nós estamos acostumados a lidar aqui na Alfa. Vamos lá. Tem esse tema aqui, ó, Mago, a verdade que você precisa saber. Vamos lá. Por que será que é tão necessário? Uma realidade surpreendente. 80% das pessoas carregam mágoas escondidas. Se está escondida é porque a pessoa não vê, né? Então, elas não percebem que ela existe. Então, talvez, se você fala assim, eu não guardo mágoa, não é que você está mentindo, é que você não consegue ver, enxergar, entender onde que ela está e por que está te afetando, como está te afetando. Então, não é porque você está mentindo, é porque você não consegue enxergar, fazer talvez uma correlação entre a mágoa e o que você passa hoje, entendeu? Então, aí vem dizendo, muitas pessoas, muitas vivem uma vida de aparência, mas o peso da dor emocional afeta profundamente a sua saúde física e mental. Eu até dei uma ilustração na semana passada, quando eu lancei esse convite, e vocês vão identificar com isso. Quem já ouviu, vai ouvir de novo. Mas você já viu aquela criança, né, que diz que não pegou o bolo na geladeira. Ela está falando com você, com os dentes todos sujos de chocolate, com a boca suja de chocolate, talvez com a mãozinha dela lá na geladeira, mas ela está dizendo que ela não pegou o bolo, né? Então, assim, ela diz que não pegou o bolo, mas você consegue perceber claramente que ela pegou o bolo, sim, tem todas as evidências ali, né? Então, é assim que nós, terapeutas, muitas vezes conseguimos também identificar. A pessoa diz que não guarda mágoas, mas a fala, o comportamento, as respostas, o sentimento, as emoções, os resultados, todas as evidências estão ali, né? Mas a pessoa mesmo, às vezes, não consegue ver. Não é porque ela quer mentir, é porque ela não consegue mesmo enxergar. Olha isso, ó. Mais de 60% das pessoas afirmam que não guarda mágoas, mas na prática, estudos mostram que, na verdade, mais de 80% continuam acumulando ressentimentos invisíveis, tá? Entendeu? Então, logo aí vem dizendo que a mágoa ela é silenciosa, certo? Não é algo que você consegue identificar com tanta facilidade, não. Olha a outra estatística aqui, ó. Após 3 meses de terapia ou autoconhecimento, aproximadamente 90% das pessoas descobrem, né? E até se surpreende que carrega mágoas há anos. 90% é quase uma totalidade, né, gente? Porque ela, com um processo terapêutico, gente, quem nunca fez terapia individual, é um processo assim que todo ser humano merecia passar. Nós da Alfa, todos nós passamos por um processo terapêutico, é por isso que a gente consegue falar assim, com tanta emoção, com tanta paixão disso aí, porque nós vimos a nossa própria vida ser transformada, entendeu? Como algumas pessoas falam, né? No fundo do poço, alguém jogou uma corda, né? Que é só o que a gente precisa. Então, é por isso que a gente consegue falar com propriedade sobre esse assunto. E no processo terapêutico, alguns, na segunda sessão, ela descobre que ela guardava mágoa e não sabia. Outros demoram um pouco mais, mas geralmente no processo terapêutico as pessoas acabam identificando que guarda mágoa e talvez não sabia. E os sintomas? 65% das pessoas insônia.
Muitas pessoas têm insônia e jamais vai desconfiar que é esse sentimento corroendo dentro da pessoa sem a pessoa saber. Ela pensa que é só um cansaço, ela pensa que é outras coisas. Dores musculares, 72%. A mágoa atinge diretamente os músculos. Poucas pessoas sabem disso. Ansiedade constante, quase 70%. Queda da imunidade e doenças crônicas. Aí a gente nem quis citar aqui nomes de doenças muito sérias. Queda de imunidade é o quê? Um terreno fértil para doenças. É um convite, gente. A imunidade, quando cai, e a imunidade cai por muitas coisas, mas se nós tivermos um conhecimento, quando a gente tem um conhecimento terapêutico, a gente, assim, olha, ama tanto a saúde, a gente ama tanto estar bem, a gente ama tanto conquistar as coisas e ir rumo ao nosso objetivo, que a gente, ó, não se permite mais que outras coisas baixem a nossa imunidade, porque eu vou estar convidando a doença. E com doença, cai muito a expectativa de vida, de qualidade de vida, dos nossos objetivos, a gente sabe disso, né? Então, dá só uma olhada nesses sintomas aí, né? Em relação à nossa saúde física. E alguns números, gente, quando uma doença, se falar assim, vamos lá, vou falar aqui alguém que eu estou vendo aqui na tela, sempre falo um nome bem aleatório, né? Mas vamos dizer aqui, eu estou vendo aqui duas irmãs, né? Que tem um nome difícil, Ilse e Ilran. Olha ela já riu, né? Mas vamos lá. Um exemplo. Digamos que eu diga assim, que a Ilse tem o dobro de chances, isso não é verdade, viu, gente? Mas só um exemplo. Digamos que eu diga assim, Ilse, então, chego numa consulta, você tem o dobro de chance de ter uma doença autoimune, sei lá, lúpus, nem vou citar as outras, né? Puxa, já dá aquela preocupação, cara, da humanidade, estatisticamente, eu tenho o dobro de chance, Thalita. É o dobro, fica atento. Só que aí está dizendo que quem tem mágoas acumuladas tem quantos por cento, gente? É o dobro? Tem 40% de mais risco. É quase certo você cair nessa malha fria aí, entendeu? De doenças cardiovasculares e doenças cardíacas. Isso envolve o quê? A hipertensão, que é uma doença cardíaca, entendeu? Uma bombinha relógio, né? Então, pessoas que carregam mágoa de maneira constante têm muito mais chance de desenvolver doenças graves, porque as outras a gente já citou. Insônia, síndrome do intestino irritável, dores musculares, que isso não é doença, isso é um sinal, né? Isso é um sinal. E ela evolui rapidamente para uma doença grave, né? Tudo isso por conta de um sentimento, né? Eu sempre falo aqui, quem acompanha a Alfa já sabe que as doenças chegam em níveis energéticos, né? Não chega quando está já no exame, né? Então, você sabia que 9 em cada 10 pessoas estão carregando feridas que nem sabem que existe? É uma hora dessa o telefone começa a tocar. Ó. Agora eu não consigo mais enviar o link. Agora eu não consigo mais. Então, 9 em cada 10 pessoas estão carregando feridas que não sabem que existe, gente. Então, é algo realmente muito preocupante, é algo invisível, né? Que merece a sua atenção. Então, se você chegou até aqui, ou se você recebeu um convite, não acho que esse assunto é banal. Você chegou aqui porque você está desenvolvendo inteligência emocional. Pessoas que desejam chegar no outro nível, pessoas que desejam evoluir, melhorar os seus relacionamentos, eles dão valor a esses outros temas. Mas, assim, esse projeto aqui, ele está só começando, porque todo mundo que está aqui só assistiu 2 sessões desse projeto aqui. Essa é a terceira. Então, se você é um convidado, saiba que os demais também estão novato aqui, assim como você. Mas mesmo em tão pouco tempo, gente, alguém aqui quer comentar se você já foi beneficiado, mesmo tendo só 2 sessões, se você já percebeu alguma mudança. Será que dá para perceber mudança? Só tem 2 sessões só. 2 sessões. Falamos sobre a vida intrauterina, né? E só tem 2 sessões, essa é a terceira. Será que dá para perceber numa terapia em grupo alguma melhora emocional? Já estou vendo gente fazendo, balançando a cabeça assim, né? Mas eu vou deixar a conexão aqui. Madi, comenta para nós, Madi. Você achou que dá para perceber já alguma melhora emocional nesse processo, mesmo em tão pouco tempo? Vou ativar seu som. Ativei, acabei desativando de novo. Pode falar, querida. Deu para perceber, sim, uma certa diferença. A gente está no começo, né? A vida intrauterina, que eu não sabia que fazia tanta diferença assim na nossa vida, e como criança também.
E dá para ver que dá para a gente fazer diferença na vida adulta também. E isso abriu meu coração para que eu pudesse ver mais alegria na minha vida, coisa que eu não estava vendo. Que legal. Você fala de onde, querida? Falo da Inglaterra. Da Inglaterra. Só para vocês verem, né, que nós aqui na Alfa já chegamos em 15 países, tá? Tem pessoas da África que assistem a gente aqui, inclusive, às vezes em um fuso horário bem diferente, mas espera a gente até tarde da noite. Agora aí, que hora é, Madi, aí? Fala aí. Ah, 11h30 da noite. 11h30 da noite, tem um fuso horário de 4 horas de diferença, né? Daqui do Brasil. É isso mesmo. Então, para você ver, pessoas do mundo todo estão reconhecendo que a saúde emocional é necessária. Edjan, querida, fale aí para mim, você já percebeu alguma diferença? Acha que faz sentido para você esse projeto? De repente você não acreditava e agora está acreditando? Fala aí para a gente. Vou pedir para você ativar seu som aqui. Pode falar agora. Pronto. Com certeza, para mim foi é, muito maravilhoso, até porque no dia. é, Vou tentar. Eu perdi a minha mãe tem um mês. É, gente, ela começou a terapia, não foi? Acho que na primeira sessão, ou foi na segunda, a mãezinha dela faleceu, não foi, querida? Então, eu só tenho a agradecer o grupo, porque é uma dor muito ruim e que o grupo Alfa ele está me dando um suporte muito grande para lidar com essa dor essa que não é fácil, mas eu agradeço muito. Então, por isso, essas duas sessões foi de grande importância para mim, porque como a primeira que falou, né, sobre a vida luterina, é tão interessante porque foi resposta que eu nunca tive. E a partir dessa sessão, eu aprendi muitas coisas e estou me acalmando. Parabéns, querida, parabéns por estar aqui, né? Outras pessoas, talvez, é, a reação seria, né, se isolar, né? E você não, busca ajuda, né? Tá aqui sempre agradecendo, sempre falando com a gente aqui no privado, agradecendo o projeto. Logo, logo vamos falar aqui, a Eli já está por aí, e eu vou pedir aqui a Cláudia Marinês para comentar brevemente, tá bom? Sobre se tem se beneficiado, né? Se você tem gostado desse projeto, se está sendo prático para você. Aí, pode falar, Cláudia. Boa noite a todos. Está sendo muito bom para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, que dou muito de mim para os outros, mas eu acabava me esgotando em energias. Eu achei interessante que nós tivemos uma terapia que fez a seguinte pergunta: qual vitória você vai trazer para a sua vida? Aí perguntou, né? Ele pegou a pedra lá e falou: Davi usou uma pedra para derrubar Golias. Então, se uma pedra pode ser lapidada, eu posso ser lapidada. Então, eu passei a pegar pensamentos negativos e transformar em positivos. Por exemplo, na semana após essa terapia, eu sofri assim uma certa decepção com alguém que eu estimava muito. E eu lidei de uma maneira tão sábia, tão tranquila, que aquilo não me deixou arrasada. Eu falei, gente, ela que está precisando de ajuda, então aquilo me fortaleceu. Então, muito obrigada por vocês nos ajudar, me ajudar a enxergar que às vezes o problema não é a gente, as pessoas estão esgotadas e às vezes elas querem ferir a gente. Obrigada. Isso mesmo, querida. Eu tô com minha pedra aqui, ó. Tem outra pedra aqui, é uma minha de Felipe, tá aqui pertinho. Para quem não está sabendo do assunto, nós iniciamos essa terapia com uma pedra simbólica, né? O Felipe explicou o significado para que a gente esteja sempre lembrando. Então, cada um de nós temos uma pedra, no meu caso, fica aqui bem pertinho. Cláudio, eu acho bem interessante isso que você falou. Marinês, também você pode comentar, tá bom, querida? Temos uns 40 segundos antes que ele desligue minha conexão e mande eu calar a boca. Mas tudo Tá bem, vamos lá. bom. Brevemente, essa questão que a Cláudia falou, gente, não tem sensação melhor na vida, não tem sensação melhor do que você perceber que você evoluiu. Gente, isso é ó, emocionante demais. Você lida com a situação
com leveza, com serenidade. Aquilo que te abalava não te abala mais. Aquele medo que você tinha não sente mais. Aquela situação que lhe deixaria aflita, angustiada, você não sente mais, porque você passou por um processo de evolução. E isso não tem nada a ver com outras pessoas, ó. Não importa, as outras pessoas podem continuar sem tratamento, podem continuar sem evolução, não é sobre elas, é sobre a gente, né? A gente até para, né, de culpar ou responsabilizar outras pessoas. É a gente que precisa reconhecer e evoluir. E isso dá um nível assim de dopamina tão grande que você quer ver agora a próxima situação, como você vai reagir. E você fica comemorando cada situação, é muito legal. Marinês, querida, se você falar muito que eu ocupei esse horário, ele desliga nós duas. Fala aí. Tá bom. Assim, boa noite, né? Boa noite, querida. É, assim, eu vi que na primeira sessão, que foi a vida intrauterina, né? E na segunda sessão, a criança interior, né? Então, assim, foram muito boas, né? Que nem a menina falou, que às vezes não, o problema não é a gente, o problema é a pessoa que está magoada e quer magoar para se sentir melhor. E a gente vê que aquilo lá não abala você mais, é maravilhoso, é que nem você falou, a gente comemora, né? Por estar superando e também por dar força para a gente poder continuar, ver que o problema não é a gente simplesmente pode proporcionar uma solução, né? E às vezes, que nem ela falou, depois daquela sessão, eu também passei por uma coisa, né? Que a pessoa veio falando isso, assim, às vezes me magoava. E agora, dessa vez, tudo bem. E não fez efeito, sabe? Foi muito gratificante. Que legal, muito bom ver os efeitos. Isso, gente, nós temos um combinado de 24 sessões, né? Hoje estamos na terceira sessão. Então, está mais do que provado, como eu já falei, essa é a sétima edição. Pessoas já saíram daqui, passaram por transição de carreira, recuperaram o relacionamento, adquiriram novas conexões também, né? Por mudar o seu comportamento, sua maneira de pensar e agir. Então, está mais do que provado que esse método funciona demais. Estamos na segunda sessão e já estamos vendo aí tantos relatos que já ouvimos também em outras sessões. Mas a partir de agora começa um momento mais especial, né? Sobre mágoas que vocês querem saber, sobre aquelas estatísticas, né, que nós vimos. E agora, por que não se aprofundar com alguém que tem tanta competência para isso? Eli, querida, a sala é toda sua. Boa noite, queridos. Obrigada, Thalita. Obrigada mesmo aí pela excelente introdução. Já começa me deixando num grau de dificuldade, né? Porque já começa assim deixando todo mundo emocionado. Mas obrigada mais uma vez pelo privilégio, gente. Se eu só olhar aqui, 319 pessoas conectadas. Que honra ter vocês aqui conosco, sabe? É uma honra. Eu não vou falar muito não, porque eu já comecei a me emocionar. Então, saber que vocês estão aqui não é à toa. É a credibilidade que vocês, que convidaram outros, né, para estarem junto conosco, é a credibilidade que vocês já viram, os comentários aí não me deixam pecar, né? Que as provas são reais. Quem está aqui conectado, buscando o seu crescimento emocional, encontrou. Se ainda não encontrou, 80% dele já demos os primeiros passos. Então, para mim é uma grande honra. Quero começar, já que comecei, né, já me emocionando, quero começar com primeiro com uma pergunta e uma frase que eu quero que vocês anotem agora no início da nossa sessão. Eu vou começar logo com a frase e já já eu faço a pergunta. Deixa eu só projetar para mim para eu relembrar a frase. Se conseguirem, se alguém trouxe aquela lição de casa lá das nossas primeiras sessões, alguns aqui já me conhecem o perfil do caderninho, do anotar. Lembra da sugestão do seu caderninho terapêutico? Não esqueci não, viu, galera? Vou cobrar, viu? Você acha que estou sofrendo já de mal de Alzheimer? Ainda não. Ainda estou bem lembradinha das coisas. Estou lutando para não chegar no esquecimento. Viu? Então, os caderninhos aí, eu vou citar a frase, por favor, tomem nota dessa frase. A mágoa, eu vou falar ela toda e à medida que forem, eu vou repetir. A mágoa é um peso que carregamos. A mágoa é um peso que carregamos. Ao perdoar, escolhemos a leveza e a liberdade do coração. Vou repetir mais uma vez. A mágoa é um peso que carregamos. Ao perdoar, escolhemos a leveza e a liberdade do coração.
Vou só olhar para a fisionomia de vocês para ver se todo mundo conseguiu pegar a frase. Se não, pode levantar a mãozinha física só para ter um feedback, saber que eu preciso dar mais uma repetida. Mesmo assim, eu pronto, já vi que preciso repetir. A mágoa é o peso que carregamos. Ao perdoar, escolhemos a leveza e a liberdade do coração. Já deu agora para pegar, né? A mágoa é o peso que carregamos. Ao perdoar, escolhemos a leveza e a liberdade do coração. Frase anotada. A partir de agora, esse é o tema da nossa sessão. Já já vou projetar ele, como todo aquele que já me acompanha há muito tempo, eu gosto sempre de projetar para que vocês vão acompanhando. Mas antes de tudo, eu tenho uma pergunta para fazer, antes de iniciar o tema em si, que vamos hoje falar sobre isso. Mágoa. Quem aqui nunca, nunca, em situação nenhuma da vida, se sentiu magoado? Quem nunca? Coloca aí no seu caderninho. Eu nunca. Nunca passei por isso. Nunca magoei, não. Eu perguntei se nunca se sentiu magoado por alguém ou alguma situação. Se sim, coloque sim. Não, é ali comigo já. Se não, coloque não, porque você depois vai lembrar. Vou precisar que você lembre da sua resposta aí. Porque nós temos uma tendência humana, infelizmente, natural, do cérebro humano, esquecer aquilo que falamos, ou mesmo o que sentimos. Então, anote aí. Eu, sim, já precisei lidar com mágoa de alguma coisa que alguém fez para mim. Agora, a segunda pergunta que eu quero que vocês anotem também com sim ou com não. Quanto de vocês aí, já passei por essa situação, me magoou, mas esqueci, perdoei, deixei para lá. Ou sim ou não. Não, já perdoei, já esqueci. Não, ainda lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, já perdoei, não tenho raiva dela, deu dele, não sinto mais nada, mas não quero ver perto, bem longe de mim. Se possível, quanto mais quilômetros dos Estados Unidos para lá. Se sim, anote aí, se não, seja honesto. Eu tô vendo gente rindo, é para rir mesmo. Agora, gente, a terceira pergunta e fatal. Quem aqui tem plena convicção? Eu nunca magoei ninguém ali. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu tenho meus erros, minhas falhas, mas eu nunca vivenciei uma situação de eu sequer imaginar que eu possa ter magoado alguém. Se alguém tem plena convicção disso, ou se sente assim, não é sobre se está certo ou se está errado, anota aí sim ou não. Sim, já magoei. E se foi uma ou duas vezes, numere aí do seu lado, porque só você vai saber. Porque você sabe quantas pessoas ou quantas situações você já vivenciou que você até achava que não tinha magoado. E talvez não tivesse feito nada proposital. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, sim ou não, coloca aí nessas perguntas. Por que eu fiz questão de começar com vocês com essas perguntas? Eu vou abrir aqui o material e projetar aqui para que vocês visualizem a importância de quem está aqui hoje e de quem convidou outros para estar aqui hoje. A importância de nós entendermos o benefício disso que vamos aprender. Vamos falar sobre a importância da gente lidar com essa danada, dessa mágoa, desse que a gente guarda lá no nosso coração. Vocês estão vendo aí uma imagem de uma chave, né? Essa a chave vocês vão receber hoje, para literalmente entender se aquelas suas respostas que eu fiz nas perguntas iniciais, elas realmente fazem diferença na sua vida. Nunca magoei, nem nunca fui magoado. Sim, sim ou não, cada um colocou as suas alternativas. Que chave é essa, Eli? Primeiro, a chave é desse autoconhecimento, que como a Thalita já mostrou para vocês, os dados existem, as comprovações estão aí. Então, se a gente fosse aqui levantar no número de pessoas que já está conectados, e eu fosse pedir cada um agora que ele botou, sim, eu já fui magoada, com certeza a gente daria para fazer uma conta básica que comprovaria o que a Thalita colocou simbolicamente, grafada aí, através de números. Gente, a mágoa, ela é de fato como a prisão. Isso aí eu acho que não é nada de novidade para vocês. Só que ela é uma prisão que a gente decidiu fazer com esses sentimentos ao longo da nossa vida, silenciar, guardar, ou até, como diz a palavra aí, consumir. Ou seja, eu até hoje sinto aquela azia, aquela dor no estômago, aquela dor de cabeça, aquela tensão muscular e vários outros sintomas que grande parte de nós enfrentamos, porque a mágoa, sim, ela adoece com o tempo.
Às vezes você acha até que perdoou essa pessoa, ou que se livrou disso, e vocês vão ver o quanto que esse sentimento está relacionado a coisas do nosso dia a dia, talvez mais do que o que a gente consegue prospectar, imaginar que isso é tão sério, tão importante para a gente. Quando você é uma pessoa que guarda mágoa, você molda essas emoções, você molda relacionamento, até o seu corpo físico, como vocês estão vendo na imagem. Então, é mais basicamente sobre algumas dessas coisas que eu vou trazer para você, sobre a mágoa e a importância do perdão. A gente entender que quando nós nos libertamos desses sentimentos, eles simplesmente fazem aquela sensação, olha, nos sentimos mais aliviados. E é sobre isso que nós queremos que aconteça. É essa transformação que nós viemos trazer aqui hoje. E outra, como já se foi falado, e vocês vão ver agora, reforçado, como está dizendo aí, projetado visualmente para que vocês acompanhem, não é sobre o outro. Nós estamos falando apenas do que alguém fez ou deixou de fazer. Porque se eu for pedir para cada um contar um relato de alguém que já lhe magoou e o quanto que isso foi profundo e talvez ele afeta até hoje, mas é sobre si mesmo. É quanto que você permite que essa dor que lhe magoou lá no passado ou que lhe magoa ainda está controlando os seus sentimentos, as suas ações, as suas decisões, a sua vida. Tem uma frasezinha que diz: tudo que pode ser tirado da pessoa, exceto a liberdade de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Isso é fato, viu, gente? É comprovação científica. Nenhuma frasezinha, inclusive, que a gente traz para aqui, não é só para ser uma frase de impacto e ser bonitinha, não. Elas são frases de um autor, de um pesquisador, de um neurologista, de um psiquiatra, do psicólogo, de pessoas renomadas que já estudaram e que já entenderam realmente a praticidade e a veracidade de tais frases. Mas o que é perdoar? O que é não sentir mágoa? É simplesmente, não se trata sobre esquecer. Quem aqui, se eu for perguntar, pode até já me dando os feedbacks aí das mãozinhas. Quem aqui diz, não, eu já esqueci, eu não quero nem mais falar sobre esse assunto. Então, com certeza muitos já vão responder assim, né? Mas não é sobre esquecer. Viver o que passou, obrigada pelos joinhas. Já estou vendo aí várias pessoas aí mostrando que realmente comunga da mesma opinião que nós estamos manifestando aqui com base na ciência. Quando a gente se decide se libertar, gente, nós estamos abrindo ali um campo energético na área da atuação neurolinguística, nós estudamos um campo da energia que emana o nosso corpo, e a mágoa é uma dessas energias. Então, quando vocês ouvirem falar, os profissionais da área de saúde falar um pouco sobre energia, inclusive está relacionada a uma área da saúde mental que nós chamamos, que também trabalhamos, que é a física quântica. Quando a gente fala de energia, é dessas emoções, desses sentimentos e outras coisas que fazem. Quem aqui é, consegue, pode levantar a mão física ou simbólica aí, me dar os emojizinhos para eu entender. Quem aqui que nunca teve aquela sensação de dizer assim, poxa, eu realmente, até hoje, ainda sinto o peso da mágoa. Não é sobre ter raiva, ter rancor de alguém, mas ainda assim, estou vendo que já tem gente aqui levantando a mão, muito bem. Então, essa sensação energética é real, ela existe. Deixa eu só descompartilhar aqui rapidinho. Essa sensação energética, gente, ela existe, ela é real. Alguém que já foi magoado aqui, lembra, consegue visualizar, por favor, faça um exercício de introspecção, que é assim que nós chamamos, quando nós paramos para refletir um pouquinho sobre nós. Quando alguém magoou você, quer tenha sido seu marido ou ex-marido, seu filho, ou aquele filho que não já está mais perto de você, sua mãe, seu pai, seja quem for, você consegue lembrar dos sentimentos ou das dores que isso lhe causou? Se eu fosse pedir para levantar a mão e alguém responder, com certeza um dos primeiros sentimentos que alguém ia dizer assim, ali, chorei que só. Já ia até falar, já saiu vários joinhas. Chorei que me acabei. Um dos primeiros sentimentos, uma das primeiras emoções, perdoe, uma das primeiras emoções que vem quando a gente sente o sentimento da mágoa. É bom, inclusive, a gente diferenciar essas terminologias. O sentimento, né, que a gente vai sentir, aquela mágoa daquela pessoa. Você chora, você sente dor no estômago. Quem aqui nunca perdeu o sono por uma situação assim? Né? Quem nunca atire a primeira pedra, né? Quem nunca perdeu o sono. Então, imagine, isso é o que nós estamos falando. É a energia do sentimento. Ou seja, quando alguém me magoa, ou quando eu passo por esse processo, ou quando eu mesmo, infelizmente, cometo isso com o outro, que é inevitável, né? A gente não magoar alguém,
perceptível ou não, essa energia que emana está junto conosco. É uma energia ruim. Ninguém que foi magoado ou que magoou alguém sai sorrindo e feliz. Ai, que maravilha. Estou super bem, porque eu disse tudo que tinha que ter dito, falei tudo que eu queria falar. Aí, quando termina de se expressar, ufa, eu queria ter dito aquilo e agora eu estou livre. Aí começa calafrios, sentimento de tremores nas mãos, né? Aqueles sentimentos, aquelas reações que o seu corpo imediatamente faz com que você entenda. Poxa, eu me libertei mesmo, eu perdoei mesmo, a mágoa está mesmo comigo. Então, são coisas que a gente precisa entender. Qual o verdadeiro significado de não guardar essa mágoa? Porque ela é uma ferida. Então, quanto mais a gente deixa ela viva, essa ferida aberta, quem é que, infelizmente, nunca lidou com um tipo de machucado, de ferida, né? Uma ferida aberta, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada para ela ser fechada, cicatrizada. Só que tem um poder, a mágoa. A mágoa tem um poder. Sabe de quê? Prender cada um de nós no passado. Então, quando a gente automaticamente consegue vencer isso, o perdão devolve essa liberdade, devolve essa liberdade de se desvincular com aquilo que já estava lá. Tem uma frase de um dos nossos pensadores estudiosos, né? Carl Jung, ele diz a persistência da resistência. Ou seja, aquilo que você resiste, persiste. Que contradição, Eli. Que frase contraditória. Vou repetir a frase. A persistência da resistência é assim que ele chama. Ou seja, aquilo que você resiste, você persiste. Aquilo que você continua dizendo, não, já perdoei, mas não consigo nem olhar para a foto daquela pessoa. Então, quanto mais você está reprimindo essa dor, mais ela está ganhando força dentro de você. Porque perdoar não é um ato simples de dizer que esqueci. É um processo, é um momento, é um processo que leva tempo. É como curar literalmente um osso quebrado. Lembra alguém que já visualizou no vídeo, no filme, na vida real, um braço quebrado, um membro, né, quebrado? A gente precisa pegar aquele membro, imobilizar, tem que dedicar tempo e atenção para aquele membro, para cuidar dele, para que ele volte, né, a seu estágio real. Eu costumo comparar também uma metáfora que a gente usa, é como uma mala de pedras. Visualizem aí agora, todos nós, todos vocês. Façam uma viagem mental comigo. Vocês estão viajando, aí estão lá com a mala. Né? Geralmente quem viaja leva uma bolsa, uma mala. Dentro dessa mala tem algumas pedras. Você resolveu catar pedra. Até eu já fiz isso, literalmente, viu? Já viajei para outro país, fui numa praia distante e maravilhosa e decidi carregar pedrinhas do mar. Cada pedra ali que está dentro da sua mala representa uma mágoa que não foi curada. Só que o que ocorre é que a gente, quando chega em casa, a gente deveria pegar a mala, tirar as pedras e descarregar a mala, né? Só que desde a infância a gente não faz isso. No início, a gente nem percebe muito que está pesado, né? Porque você já acostumou com aquele peso das pedras dentro da sua mala. E aí, esse peso, se você precisar correr, você não corre com essa mala pesada cheia de pedra. Se você precisar abraçar, dançar, fazer qualquer coisa, simplesmente você não consegue. Porque essa mala cheia de pedras limita a sua liberdade. Não é isso? Agora, tente imaginar o contrário. Imagine-se comigo agora que a sua mala, aquela pedra, cada pedrinha ali, é como se fosse um perdão. Que agora você decidiu, chegou em casa, vai esvaziar a mala. Você vai tirando pedra por pedra. Você não consegue tirar as pedras de uma vez, é igual a mágoa. Mas aí você vai percebendo, epa, a mala está mais leve. Oxe, o caminho está mais possível novamente. Está mais fácil. E aí, gente, eu quero que vocês digam para mim aí, qual é a escolha que vocês vão fazer? Sinalizem aí com as mãozinhas. Vocês preferem continuar carregando essa mala cheia de pedras ou vocês vão junto conosco hoje resolver esvaziar essa mala? Thalita está de mão levantada, né, Thalita? Estou vendo agora porque está projetado. Pode ficar à vontade. Então, uma coisa que você falou bem interessante, você falou assim, de falar, né? Quando alguém fala que perdoou, né? E no processo terapêutico individual, geralmente a pessoa fala, não, eu perdoei. Perdoou o quê? Isso, tranquilamente. Aí, então, tá vendo? Ó, já consigo falar aqui do assunto não sinto nada. Vem aquela lembrança, mas não sinto nada.
Mas aí os terapeutas que atendem individual sabem, né? Que existe uma sequência de perguntas, isso é uma técnica. Existe uma sequência de perguntas que nas primeiras a pessoa já desaba, entendeu? Então, porque fica provado por A mais B que tem uma ferida ali aberta, né? E a pessoa fala para um amigo, por isso que fala, né? Que conversar com um amigo não é terapia, né? Chat GPT não é terapia. Nada que você vê, né? Vídeo motivacional não é terapia. Esquece isso. Se vídeo motivacional resolvesse, o mundo estava curado, né? Porque é só o que tem, né? Eu gosto de vídeo motivacional, mas eu sei que não tem um efeito terapêutico. Então, quando ele falou aí, né, que as pessoas falam, quando a pessoa fala, ela libera uma porcentagem de energia. Quando ela pensa, ela libera outra porcentagem de energia. Mas quando existem outros fatores cognitivos, emocionais envolvidos, a energia agora é grande. Se existe, ela vai se manifestar ali. E aí vai ficar provado que o assunto não está resolvido. Só para vocês não falarem assim, não, Thalita, ele falou aí que falar está tudo tranquilo. Mas é esse processo, entendeu? Que nem aquele ditado fala, falar é fácil, né? Então, existem outros processos por trás disso. Exato. Por isso que isso é tão libertador, né? Porque parte da fala, mas não termina, não para só na fala. Gente, todo mundo conhece, eu já ouvi falar no nosso fígado, rins, né? Vocês sabiam, alguém já conseguiu aqui entender que existe uma conexão da mágoa, do perdão e todos esses sentimentos, claro, mas estamos focando hoje nesses, com o seu fígado, com o seu rim e com a química que envolve todo o metabolismo desse corpo. Ou seja, a medicina chinesa, existe um estudo, uma pesquisa, que ele diz que o fígado, por exemplo, ele está associado diretamente com a raiva, com a mágoa reprimida, com coisas, sentimentos ruins, porque é lá que ele é, por assim dizer, preservado. Sim, o rins é um órgão responsável. Por quê? Se eu fosse perguntar a alguém aqui, sem querer inibir ninguém, que ninguém é cientista, ninguém é médico, especialista, e talvez até tenhamos alguns assim aqui, iria descrever belamente qual a função do órgão. O fígado é um órgão responsável por simplesmente nada mais, nada menos, por filtrar toxinas, incluindo as toxinas emocionais e físicas que a gente lida. Claro, aquele fumo que você usa, aquelas outras coisas que a gente já conhece e aí de tanto ouvir falar na mídia, mas imagine que seu fígado é um dos órgãos mais prejudicados, porque ele filtra essas toxinas e as toxinas emocionais passam por ele. Então, quando você só recebe a mágoa e guarda, você pegou aquela toxina e guardou no seu fígado, você reprimiu ela ali. Isso é com base na ciência. E aí vem todas as consequências, irritabilidade, insônia, problemas digestivos, distúrbios menstruais e toda a presença energética, como a gente acabou de falar, como medo, insegurança, relacionamentos que simplesmente não vão para frente porque a mágoa não foi resolvida, né? E aí os seus rins, seu fígado, esses órgãos vão prospectando em nós doenças, fadiga crônica, dores, né? Como eu já falei, inclusive a perda da vitalidade sexual. Se alguém aqui não sabe, pois já pode anotar aí no seu caderninho. Que essa repressão emocional, ou seja, a raiva, a mágoa, ela vai manifestar em você doenças. Inclusive, eu trouxe um videozinho, deixa eu só ver se eu consigo aqui já projetar para vocês. Breve, é um videozinho curto, e que mostra justamente uma entrevista. Deixa eu ver se eu vou. Pronto. Eu vou só aumentar aqui, eu vou deixar ele um pouquinho acelerado, para que a gente pegue apenas o básico da informação. Agora vamos falar de mágoa e rancor. Pois é, são sentimentos que surgem de forma inconsciente, segundo especialistas, mas como é que a gente se livra dessas sensações que podem até causar câncer? É aquele sentimento ruim que a gente não consegue, parece que a gente não consegue se livrar, né? O psiquiatra Isaac Fry explica agora no quadro Mistérios da Mente Humana como tirar esse sentimento. O sentimento de mágoa, ele faz muito mal. Ele prejudica muito, tanto a nossa saúde mental, quanto a nossa saúde física. Tem estudos, e que nem são tão recentes assim, que mostram que pessoas que carregam mágoas por muitos anos acabam desenvolvendo uma série de doenças, entre as quais o câncer, com muito mais facilidade. Daí a importância de você aprender a abrir mão da mágoa. Como é que a mágoa se configura? A mágoa é fruto do livro Caixa da Mente. Eu já falei isso para vocês aqui algumas vezes. E a mente, ela usa um truque muito interessante. A mente, ela fica meio que, no sentido de querer ter mais poder, de ter mais segurança, ela fica meio que arquivando, guardando créditos. Crédito, que nem de banco. Como é que isso funciona?
Chego em casa, tô cansado, dia difícil, minha mulher chega pra mim e fala assim, querido, vai jogar o lixo? Putz, eu tô numa má vontade, eu tô de bode, mas, por algum motivo qualquer, eu vou lá e coloco, e jogo fora a lata de lixo, boto lá na lata de lixo. Imediatamente, a minha mente, ela contabiliza um crédito. Como? Eu fiz um sacrifício pela minha mulher. E esse crédito, ele fica lá acumulado dentro de mim. Na próxima vez que eu precisar de alguma coisa da minha mulher, eu falo, mulher, faz aquele omelete gostoso pra mim, ela vira e fala assim, agora não, tô ocupada. Ai, imediatamente a minha mente vai lá no banco de créditos, como assim? Eu ontem joguei a lata de lixo porque ela me pediu, ela me deve, eu tenho esse crédito, e ela não pagou. Algumas pessoas se magoam, se ferem, se machucam. O magoado é mais ou menos aquele cara que se sente feito de otário. Foi lá, olha lá, eu paguei o meu crédito, eu fiz o meu sacrifício, eu fiz o meu esforço, e eu não recebi a recompensa de volta. A gente sempre acha que está merecendo mais crédito do que dever. E como é que a gente resolve isso daí? Todo dia, de manhã, quando você acorda, tá 0 a 0. Tá 0 a 0. Todo aquele sacrifício incrível que você fez para tua mulher não vale nada. Você não tem o direito de cobrar. E, como você também não tem crédito, você também passa a não ter dívidas. Tá 0 a 0. Então você não tem a obrigação de fazer nada para ninguém. Então você não deve nada para ninguém, ninguém deve nada para você, e você não tem o direito de cobrar, e ninguém tem o direito de te cobrar. E a vida fica 0 a 0. E a vida fica boa. E a vida fica sem mágoa. Você já tentou zerar a tua conta? E aí, gente, como é que tá a continha de vocês? Já estão zerando? Então é importante, porque a caixinha de alguns podem estar cheia. Nós precisamos zerar essas caixinhas em nós, né? São sentimentos realmente que vão fazer com que a gente vamos perder em vários campos, inúmeros campos. Claro que tudo que a gente traz aqui é sempre, nunca é demais para mim reforçar que é baseado em ciência, né? Tudo que nós trazemos aqui é porque quando você desenvolve isso, ou seja, tenta, se esforça para colocar, vamos lá, caminho ali. Como é que eu vou fazer então? Vamos porque é prático. Qual é o caminho para eu conseguir me livrar dessas dores, de mágoa? Quais são os movimentos importantes que vão me levar a isso, certo? Anote aí. Primeiro você precisa reconhecer a dor, que foi aquelas primeiras perguntas que eu fiz para vocês ali. Vocês precisam validar a sua dor. Não é fingir que não doeu, não é fingir que não magoou ou que não foi magoado. Não é fingir que perdoou ou que foi perdoado. Não é sobre isso. Simplesmente é dizer, pode inclusive repetir mentalmente comigo: isso me feriu. Eu me senti rejeitado, eu chorei, isso me magoou. Quando você verbaliza isso, não apenas para outra pessoa que você acha ou entende que ela lhe magoou, essa é uma verdade que só você vai poder escolher se você vai se libertar ou não. Fato. Isso é um fato. Então, o primeiro ponto foi aquelas primeiras perguntas iniciais que eu fiz, né, Eli? Eu já consigo reconhecer. Consigo reconhecer a dor. Então, se você já está fazendo isso junto conosco aqui, então já é o primeiro passo para a sua liberdade, certo? Anote o segundo passo. Você precisa resgatar esse seu poder pessoal. Resgatar o poder pessoal. Eli, o que é isso? A mágoa coloca geralmente todos nós como no lugar de vítima. Como é isso, Eli? A mágoa coloca a gente no lugar de vítima. Oh, gente, alguém me magoou. Então eu sou a vítima. Então eu não preciso me esforçar para poder vencer isso, porque foi fulano lá, cicrano lá, que simplesmente me magoou. Gente, o perdão vai devolver a vocês o papel de serem o protagonista da vida de vocês. Ou seja, você quando perdoa, você está dizendo assim, olha, a dor não manda mais em mim. Eu vou escolher o meu caminho. E ele não é mais feito da minha vingança ou de uma punição para provar mais liberdade de que eu estou certa. Então, resgatar esse poder pessoal significa isso. Não se colocar no lugar de vítima. Ah, mas você não sabe de nada. Você não sabe sequer o que essa pessoa fez comigo. Né? Né? Essa reação nossa, você não sabe ali. Você não está na minha pele. Você não passou o que eu passei. É uma sensação natural. Mas a técnica aqui, nós estamos na segunda. Primeiro eu reconheço. Ele me feriu, ela me feriu, eu fui rejeitado, enfim, seja qual for a dor. Agora, gente, como terceira técnica, depois de você reconhecer e resgatar o poder que você tem de se libertar disso, é reescrever agora o vínculo com isso. Reescreva o vínculo com o seu passado. Que é isso? Alguém aqui pode mudar o passado? Mudar o que aconteceu? Pode balançar as cabecinhas aí para eu saber. Se puder, já marca uma consulta comigo, que agora eu é que quero aprender como é que faz isso. Por favor. Se, né, se tiver algum especialista aqui na área disso, confesso que eu quero aprender como. Como assim?
Como é que a gente reescreve o passado? A gente não muda o passado. Agora, o significado que você vai dar, aquele sentimento que você enfrentou, aquela mágoa que você passou, ou aquela mágoa que você também causou, isso sim vai transformar a ferida que você tem. Não é simplesmente chegar aqui e querer que esqueça o que alguém fez, ou o que você mesmo talvez tenha feito com outro. Mas é para lembrar que quando a gente simplesmente reescreve aquilo, poxa, eu tenho plena convicção de aquilo aqui, que aquilo aconteceu. Eu não tenho como mudar. Eu vou tentar corrigir e ver agora como é que isso vai me honrar e continuar a me ajudar a seguir em frente. Então, são 3 caminhos que os neurocientistas encontraram que o nosso cérebro tem esse poder. O seu cérebro, a sua capacidade é muito maior do que a dor que você carrega, certo? Então, a escolha é individual agora. A gente pode, inclusive, ser definido por essas coisas. Mas se você vai simplesmente usar o seu modo, o seu amor próprio, para usar aquela chavinha que a gente viu já no início da projeção ali, a chave para a liberdade interna está justamente nas mãos de vocês, certo? Gentileza, paciência, ser gentil com você mesmo. Com certeza, alguns anotaram lá no início da sessão, sim, eu já magoei, mas continua sofrendo por essa mágoa, ou já tentou ser gentil consigo mesmo, entender o que magoou, o que fez para corrigir, porque esse tipo de sentimentos levam tempo, mas é preciso encontrar leveza para que a gente consiga vencer essas fases, né, tão caóticas e tão difíceis que envolve a questão do perdão. Agora, como sempre, a Alfa não está aqui só para dar informação para vocês. Que informação a gente pode encontrar, né? Inclusive, vocês não têm dúvida, né? Aqui, aqueles convidados aqui, ó, as pessoas que estão conosco, que não fazem parte do grupo VIP ainda, quem sabe a partir de hoje já vão dar uma reviravolta, né? E ter vontade de fazer essa participação junto conosco adiante, vão ver o benefício disso aqui. Então, existem alguns exercícios que eu preparei para vocês, alguns, eu vou querer que vocês, inclusive, vão fazendo breves anotações e alguns a gente vai tentar fazer agora, juntos, né, na nossa sessão terapêutica hoje. Mas são exercícios que, como não vai dar tempo para fazer todos aqui durante a sessão, eu peço que vocês tomem nota de alguns deles, para que depois a gente veja os feedbacks do resultado desses exercícios. O primeiro que eu escolhi para vocês chama-se escrita reflexiva. O que é esse exercício? Pode anotar aí, porque vai ajudar depois você lembrar. Só essas 2 palavrinhas já vai ajudar você a lembrar a explicação que eu vou dar. Escrita reflexiva. Ou seja, eu vou pedir para que cada um de vocês aqui, não vai dar tempo de fazer hoje, porque se a gente fosse parar a sessão para vocês fazerem, isso demoraria no mínimo pelo menos 10 a 15 minutos, certo? Mas quem realizar, depois vai poder dar o feedback para nós do poder que esse exercício tem. Vocês vão pegar numa folha, no seu caderninho aí, se quiser, de preferência o que nós chamamos, que eu chamei de caderno terapêutico. Escreva uma carta para alguém que você magoou ou foi magoado, certo? Visualize alguém, pode inclusive, se conseguir já pensar no nome, que quase sempre vem alguém, poxa, eu já magoei ou fui magoada. Anote o nome dessa pessoa para você não esquecer, que é dela que você, sobre ela que você vai fazer o exercício. E nessa carta, gente, você não precisa fazer um jornal, não. Faça pelo menos uma carta com 5 a 10 linhas. Expresse nessa carta os sentimentos que você feriu ou que foi ferida e como você reagiu, o que aquilo causou em você ou causou naquela outra pessoa. Porque quando você faz isso, essa carta, você não vai entregar, não, viu? A menos que você queira. Também não tem nenhuma objeção. Ali eu acho que eu preciso, sim, escrever uma carta para alguém. Então, se sentir essa necessidade, depois de elaborada essa carta, né, vocês podem sim. Porém, não há, o objetivo do exercício terapêutico, não há nenhuma necessidade da gente entregar essa carta. Mas escreva uma carta breve para alguém que lhe magoou ou alguém que você magoou. E tente expressar nessa carta com sinceridade, como se você estivesse visualizando a pessoa. Aquelas palavrinhas que você talvez, poxa, bem que eu lembro hoje que naquela época eu poderia ter dito assim ou ter feito assim, mas não fiz. Pronto, ponto. Porém,
É preciso. Esse é o primeiro exercício. Gente, levante só a mão aí para mim. Grau de dificuldade que vocês acham, de 0 a 10. Bota aí, com a mãozinha para eu visualizar assim, ó, nitidamente. De 0 a 10, eu vou ter essa dificuldade de escrever essa carta ali. Certo? De 0 a 10 para mim vai ser 5 de dificuldade. Eu quero de dificuldade, não é de facilidade. De 0 a 10, qual vai ser a dificuldade para escrever? Alguém já colocou 10. Parabéns, querido. Tem que ser sincero. Eu gosto de paciente sincero. Paciente que finge o que não sente, essa sessão aqui já foi perdida. Eu já estou vendo mais pessoas se manifestando. Tem alguém que colocou de 0 a 10, 2. Estou vendo 8 aqui também. Deixa eu só tomar uma aguinha. Eli, enquanto você toma sua água, e também tem que entender o objetivo, o fundamento dessa carta. Não é dizer, por exemplo, para quem você magoou, não é dizer, de repente, ai, me desculpe, tchau, né? Não é sobre isso. O objetivo é gerar emoção, é a emoção, né, que gera os resultados. É você talvez se empenhar em falar detalhes, né? Você gerar emoção, não se ficar se culpando ou se desculpando, por assim dizer, porque isso você já fez a vida inteira. É sobre agora resolver o assunto agora. Vamos lá. Quem quer criar um exemplo aí, de repente, né, Eli? Vamos pensar no exemplo aqui Vamos. prático. Vamos lá. Eli, eu magoei ele no passado de quê? De uma calúnia, uma conversa que foi mentirosa, digamos, né? Eu falei de Eli no passado isso. E aí eu, né, guardei essa mágoa, ou prejudiquei de alguma maneira, enfim. Aí hoje eu vou dizer, ok, Eli, desculpa, na minha carta, né? Desculpa, naquela época eu era muito imatura. Opa, já comecei a me justificar. Veja que eu estou dando desculpa para mim mesmo, né? Posso reverter essa frase. Apesar da minha imaturidade, ou seja, não estou colocando como desculpa, né? Apesar, mas reconheço quanto te prejudiquei, de repente difamei a sua reputação, você que é uma pessoa. Aí você vai meditar com o coração mesmo. Puxa, é tão difícil criar uma reputação e naquele momento eu, puxa, né, destruir. Eu imagino o quanto posso ter prejudicado, talvez efeitos que eu talvez nunca saiba, gerei sentimentos em você que talvez eu nunca vou saber escrever aqui nesse papel, né? Talvez eu não tenha palavra suficiente para poder, enfim, entendeu? Então, quando você colocar isso, sua numeração de grau de dificuldade, lembre-se que não é uma carta para você ficar se auto desculpando, né? É uma carta sincera mesmo, profunda, né? E só uma observação antes de eu passar para outro exercício, gente. É, não costumo fazer isso, mas vou fazer questão, porque sabem, vocês não estão aqui, mesmo quem está convidado hoje para essa sessão, não estão aqui investindo o sentimento, não vou nem falar de dinheiro, que não é sobre isso, mas vocês não estão aqui investindo o seu sentimento ao escrever essa carta em vão. Então, vou assumir o compromisso como terapeuta da saúde mental que sou, que quem depois se sentir liberto, livre, de escrever a carta, pega lá meu número pessoal e manda para eu ler a sua carta e dar as observações em como é que eu posso lhe ajudar para orientar, mesmo que seja em breve áudios, certo? Não vou responder todo mundo na mesma hora, porque eu vou precisar de tempo para ler a carta, então por isso que a carta tem que ter significado. E aí, no individual, manda lá, estou aqui liberando o meu prazer, minha satisfação. Eu me sinto à vontade ali. Eu quero escrever a carta, não vou enviar para a pessoa, mas quero enviar para o olhar de um profissional da saúde mental, para me dizer que ajuda ele poderia me dar, certo? Fica aí a decisão individual, não tem nenhuma exigência, mas estou me comprometendo com calma e paciência a ouvir e ler algumas dessas cartas e dar algumas orientações práticas para que você tenha realmente verdadeira ajuda a mais possível. Ah, Eli, tem 340 pessoas aqui conectadas. Se os 340 resolver escrever a carta, eu simplesmente vou levar mais tempo para responder, mas vou amar ter o prazer e o privilégio de que alguém compartilhe comigo esse sentimento, certo, gente? Vou passar para o próximo exercício. O próximo exercício agora, esse nós vamos fazer agora, certo? Eu quero simplesmente que vocês peguem aí o caderninho de vocês e visualizem. Ó, gente, eu sei que quando a gente fala de mágoa, de dor, desses sentimentos, pode ser trilhões de pessoas aqui que a gente vai talvez dizer, ah, mas não só foi uma pessoa que já me magoou na minha vida, não, foi tantas, pronto. Mas sempre tem alguém, tem uma desses sentimentos, ou você, se foi o que magoou,
Inclusive, se inclua também, ali foi eu. Eu tenho plena convicção de que eu já causei uma mágoa, que infelizmente, como Thalita disse, às vezes eu vou me justificar, eu não tinha maturidade, eu não tinha isso, não tinha aquilo. Então, agora eu quero que vocês visualizem essa pessoa. Fechem assim o olho brevemente, assim, em segundos, e visualizem. Mentalize quem é ela, o corpo dela, como era ela, ou na época, ou quando foi, ou se é hoje, enfim. Visualizem. Enquanto eu vou falando, vão visualizando essa pessoa que você magoou. Se foi você que magoou outra pessoa, automaticamente quem é que você vai visualizar? Assim mesmo. Gente, agora visualize um presente simbólico que você acha que essa pessoa entenderia o poder desse seu presente para ajudar ela a entender que você está simplesmente dizendo: quero me libertar desse peso, da mágoa, da culpa. Eu quero me sentir perdoada, ou, né, se foi eu que magoei, e se foi alguém que lhe magoou, que presente você poderia dar para ela que trouxesse um valor simbólico, que ela dissesse: poxa, realmente, vou citar o nome de uma colega terapeuta que a Jamile me perdoou. Agora eu vejo que realmente ela me perdoou, né? Ou eu peguei aquele, eu magoei ela, peguei aquele presente simbólico, dei e sei que esse presente, então anota que presente seria esse. Visualize. Parece simples, né, gente? Mas isso tem um poder dentro da neurociência de que quando você simplesmente conduz o seu cérebro para visualizar, se introspectar aquela situação que você viveu, simplesmente pegar agora e entregar um presente simbólico, que seria o presente de perdão, isso ajuda a criar em você a sensação de libertação. Então, esse é mais um exercício que vocês podem praticar. Inclusive, disseminar esses exercícios, ou seja, ensinar outras pessoas, para que elas possam compartilhar essa experiência, né? Perfeito? Dúvidas? De 0 a 10, alguma dúvida sobre esse exercício? Esse é simples, né? Agora, eu quero um exercíciozinho, que nós vamos fazer também de novo agora juntos. E vou dar 2 minutinhos, não vou poder dar muito tempo, nossa, a gente não vai conseguir, que vocês consigam aí não só tomar nota, como praticar esses exercícios, certo? Então, eu vou pedir que vocês agora, já estamos aí, né, na concentração, liste 5 coisas que hoje você é grato por mesmo ter sido magoado ou magoada, ou ter magoado alguém, certo? 5 lições que você aprendeu com essa experiência difícil que você viveu. 5 coisas. Aprendi a ser mais humilde. Estou só ilustrando, não é para anotar o que eu estou dizendo, não, mas vai só para vocês irem anotando enquanto eu vou aqui dando as reflexões para você. Porque isso vai ajudar vocês a mudar a perspectiva da mágoa. Ou seja, anotem aí 5 coisas que eu vou querer ouvir de um ou duas pessoas aqui, conforme o tempo permitir. 5 coisas. Olha, eu fui magoado, enfrentei essa realidade, mas 5 coisas me trouxeram esse aprendizado ou esse nível de amadurecimento. Hoje e me ajudou a ser uma pessoa mais madura, me ajudou a ser uma pessoa mais humilde, me ajudou a pensar mais antes de falar ou fazer determinadas coisas. Só estou dando dicas, não quer dizer que não possa anotar essas coisas, não. Mas pensa aí que daqui a pouco eu vou querer que 1 ou 2 pessoas me digam que grau de evolução, que características isso causou em você, que impacto essas coisas que vocês anotou Uma, aí. uma, Pode falar, uma querida. dica também, né, de pensar, vocês podem pensar também sobre essas 5 coisas, me ver aqui na mente, de repente vem na mente de vocês, não significa que tem que anotar, mas de repente pode ser, é que não vale a pena deixar as coisas para amanhã, talvez, né? Perfeito, Geralmente uma Thalita. mágoa acontece porque alguém não teve coragem de resolver o quanto antes, né? Geralmente é isso, né? Talvez ele ajudou a melhorar a questão da comunicação, né? Eu estava ali porque eu não tinha coragem, mas agora você já viu que é melhor desenvolver coragem, essa habilidade de conversar, né? Geralmente a mágoa envolve isso também, né? Uma falta de conversa, o medo do confronto. As pessoas hoje em dia têm um medo de confronto, assim. Acho que uma das coisas que mais temem as pessoas hoje é o medo do confronto. Elas não têm coragem mais de conversar. Tem um assunto, não resolve, não. Prefere sumir e as 2 pessoas ficar lá com mágoa porque não tem coragem, vocabulário, equilíbrio para poder se portar outro, né? Então, talvez coisas desse tipo façam lembrar lições também que vocês podem ter aprendido aí com a situação que vocês passaram. Perfeito. Alguém já
Eu sei que já tem muita gente exímio aí, já colocou as 5 pessoas. Olha, Cleide Brito já levantou a mão, Cleide. Vamos lá, vou pedir para minhas ajudantes ativar seu áudio. Vamos lá. Tá agora fui. Isso, muito bem. Olha, que maravilha, gente. Estou muito feliz. Sim, por colocar em prática, né, esses exercícios na minha vida. Quando eu me deparei com a terapia, eu consegui, me ajudou a ser mais forte. Eu consegui buscar um outro nível em minha vida, né? Eu consegui, atingir outros caminhos. Eu posso até aqui, um pouco ser breve, falar que mágoa é essa? Mágoa por ter um marido narcisista. Mágoa porque eu perdi um emprego muito bom. Mas quando eu percebi que a dor não ia me construir, porque a mágoa ou te constrói ou te destrói. Nós estamos aprendendo aqui a ser construídos, a se reconstruir. E quando nós colocamos a mágoa de lado, a gente passa realmente a ser forte. Perceber que aquela dor, ela hoje me fez posicionar na vida e hoje eu sou uma mulher mais forte. Eu posso dizer até assim, sou vencedora. Ah, consegui ficar um divórcio? Não, não consegui. Eu tô o pai dos meus filhos. 40 anos de casada vou fazer, mas eu consigo hoje estar, ir lá onde ele está, passar um final de semana, cuidar da casa dele. Então, a mágoa, ela não pode fazer parte mais da minha vida. Ela faz parte do meu passado, onde eu olho para o meu futuro com poder de decisão, né? Conforme foi mencionado, né? Nós temos o poder de decidir em nossas vidas. O que é que eu quero? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu estou tendo conhecimento. Crescer, ser forte, vencer e colocar em prática todo esse conhecimento, porque está em nossas mãos sermos vencedores diante da mágoa. Perfeito, Cleide, sempre brilhante. Muito obrigada pela sua expressão. Eu vou pedir para a Rosana agora. Vou ativar seu som, Rosana. Por favor. Boa noite a todos. É a minha Boa primeira noite, vez querida. aqui, mas eu já participei de vários grupos, né? Inclusive uma gestão dentro do INTO, com mais de 50 pessoas, né? Com o problema que eu tenho. E com isso, era todos os médicos, podemos dizer, né? De várias especialidades, né? Que nos apoiavam. De todas as especialidades do INTO. Era toda semana. Então, ali eu ajudei muito, fui ajudar, mas eu gosto muito de ser usada, né? De ajudar as pessoas. E, em primeiro lugar, eu me ajudo. Então, a autoestima é a primeira coisa que tem que vir. Porque se eu não me amo, se eu me acho, né? Me diminuo até diante das pessoas, muitos fazem isso. Então, não vou conseguir amar o outro, né? Para poder ajudar outras pessoas. Então, com a mágoa, o que eu vi ali? Assim, uma lista muito grande, né? Eu magoei, fui magoada, tudo bem. Vamos reconhecer. Porém, eu vi que eu melhorei. Eu sempre tive autoestima, só que para mim ficou mais, vamos dizer assim, de maneira pessoal, né? Ficou uma coisa assim, que eu tive que trabalhar bastante e ver que eu tinha que vir em segundo lugar, que em primeiro vem outra coisa, né? Eu não vou mencionar. Então, eu vi a importância de me cuidar, né? Pensar em mim. Vi também a outra parte, fugir de pessoas, situações estressantes. Na época da gestão, até a psicóloga perguntava, como você faz isso? Falei, eu fujo, mas a pessoa não sabe que eu fugi dela, entendeu? Então, é importante, você tira pessoas tóxicas da tua vida, num ponto, você não é assim, não amo mais, não é nesse sentido, se você precisar, eu estou ali. Porém, eu vou tomar mais cuidado com as minhas emoções. Então, quando a gente começa a pensar, eu aprendi isso, né? Que quando eu comecei a cuidar mais de mim, né? Do meu eu, minhas emoções, meus sentimentos, equilibrar o meu dar, equilibrar, apesar que eu me preocupo com todo mundo, mas de maneira equilibrada, não me afeta, como se criasse uma barreira, né? Então, foram vários passos que as mágoas me ajudaram a crescer como pessoa, né? Perfeito, Então, me Rosana. fez e me faz muito bem até hoje.
E eu ajudo muitas Perfeito. pessoas nesse sentido, principalmente de se colocar em segundo lugar, que primeiro vem outra coisa, né? Como eu falei. Então, eu estou achando interessante aí tudo que estão comentando, né? Que vocês estão falando e tudo. E já me ajudaram muito, que vocês já falaram algumas coisas aí que eu notei bastante. E eu já consegui crescer mais um pouquinho. Só queria Perfeito. agradecer, tá bom? Perfeito, parabéns. Tem Muito mais. Obrigada por suas expressões também. Eu não vou poder me delongar, deixa eu só escolher pelo menos mais uma pessoa. Irenilce, por favor. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, assistindo mais uma dessas palestras. Eu já faço parte da equipe Alfa já há um tempo, já sigo, e tem me beneficiado muito, 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 porque a mágoa, no meu caso, era desde a minha infância. Eram detalhes pequenos, mas que eu guardava como mágoa. E no meu consciente, eu não guardava, eu não sabia que aquilo era mágoa. Era uma coisa bem escondida dentro dos meus sentimentos. Eu me sentia vítima em muitas situações e sofria muito com isso. E ao longo da vida só foi piorando, só foi piorando. Mas quando eu conheci a terapia, eu tive essa virada de chave, né? Eu consegui liberar esses sentimentos de mágoa e dar o perdão, né? É me perdoar, né? Aceitar que o perdão faz parte da minha vida. Então, entender o que é o perdão para liberar essa mágoa fez toda a diferença na minha vida, porque essa mágoa, desde a infância e ao longo da minha vida, me trazia uma dor no peito. Era uma dor de verdade, que eu não conseguia lidar, vivia chorando ao falar do meu passado. Então, isso era muito pesado para mim. E eu gostaria de dizer, gente, que muitas vezes a gente não entende o nosso próprio sentimento, mas aqui na terapia você passa a se conhecer. E esse autoconhecimento faz toda a diferença. Você consegue colocar os pingos nos is e, assim, ter uma liberdade emocional, que é tudo que a gente precisa. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui para você. Perfeito, Irenilce. A gente é que agradece. Eu vou só liberar para mais uma. Soraya, por favor. Vou pedir para ativar o seu som, para a gente dar prosseguimento aqui. Boa noite a todos. Então, assim, quando eu encarei a realidade, né, de me libertar da mágoa, porque é uma coisa que acho que todo mundo passa por isso, não tem jeito. Então, quando eu decidi isso, com a ajuda da equipe Alfa, eu me senti totalmente liberto, né? Tive a liberdade em todos os sentidos. Por exemplo, foi citado 5. Eu citei 5 de uma das liberdades que eu já senti, né? Primeiro, me senti leve, porque a mágoa, a gente carrega uma montanha nas costas. É cruel. Então, quando eu decidi, falei, eu quero essa ajuda e eu vou me libertar, então eu consegui me sentir leve. Hoje eu sou uma pessoa leve e eu quero me sentir mais leve ainda com a ajuda Alfa. Segundo, sou uma pessoa mais feliz. Eu não só ri, eu sou feliz, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar com todo mundo, mas era artificial. Eu não queria ser artificial, eu queria que essa alegria viesse de dentro, e eu consegui isso. Essa alegria que vem de dentro. Terceiro, me ajudou a ter uma qualidade de vida melhor, porque eu não queria só sobreviver, eu queria viver, e agora eu estou tendo uma qualidade de vida melhor, né? Quarto, me ajudou a ver as pessoas de maneira diferente, me ajudou a ver as pessoas melhor. Eu não olho mais com crítica ou desconfiança, ou eu levo para o lado pessoal, não, né? Mas me ajudou a ver as pessoas de maneira melhor, e isso faz com que a minha qualidade de vida melhore também. E por último, que fechou para mim, que mudou toda a minha vida, vou dizer assim, foi porque isso me ajudou a entender melhor a minha própria família, compreender ela, e aí me dá um vínculo de paz e união. Pronto, fechou. E eu sou muito grata. Gratidão. Perfeito, Soraya. Obrigada também por expressar seus sentimentos. Maravilhoso. Gente, eu agora vou precisar que vocês façam o seguinte: eu vou só aqui aumentar a minha tela principal
Obrigada pelos comentários, por aqueles que levantaram a mão. Não dá tempo de dar para todo mundo, viu? Mas a gente vai ainda ter outras participações, então a gente vai aguardando, segurando aí a emoção. Deixa eu só ver se eu consigo. Ah, pronto. Tá, acho que a minha visualização tá boa. Tem um outro exercício que vocês vão fazer em complemento, em consequência ou seja, desse aí, né? Em complemento desse. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Claro que não precisa fazer igual, vocês vão usar as estratégias que vocês têm em casa, mas vocês vão selecionar dois potezinhos em casa. Eu até fiz um grande, que era para ficar boa a visualização, certo? Eu escolhi esses. Mas pode ser um vasinho de manteiga, um vaso de vidro, qualquer coisa que seja do tipo que dê para você pegar, abrir. Durante esse processo que nós estamos passando, ainda temos muitas sessões pela frente. Então, vocês vão pegar esses vasinhos, eu quero que eles sejam reais. Isso aqui é real. Eu tô com dois vasinhos aqui na mão. Claro, eu imprimi fiz uma etiquetazinha e coloquei aqui, já vou dizer o que está escrito aqui em cada etiqueta e o que vocês vão anotar aí para fazer em casa. Esse exercício lá no final das nossas atividades, do nosso tratamento, vocês vão ver o poder que isso tem. E tem tudo a ver com as coisas que nós estamos também falando hoje. Claro que não vai ser só sobre hoje, mas vamos materializar os nossos sentimentos. O que é isso? Materializar o sentimento. Quando eu falo de mágoa, a gente já falou a noite, quase 2 horas, né? Já são 1 hora e pouco a gente está conectado aqui. Começamos às 7h15, 1 hora e 15 minutos nós estamos conectados. São 20 horas e 30 minutos. Falando sobre isso, sobre a importância de se livrar da mágoa, do poder que o perdão tem, emoção, dor, sofrimento, as palavras que vocês escreveram, as 5 coisas aí que vários, não ultrapassou até mais de 5, né? Porque quando a gente vai explicar, a gente usa muitas palavras, então a gente precisa materializar isso. O que é materializar? É transformar aquele sentimento, aquelas coisas que a gente vive, em material. Algo que de vez em quando eu vou estar dando uma olhadinha. Nesse primeiro pote, eu coloquei aqui, ó. Aqui eu botei uma frasezinha, eu fiz, claro, eu fiz um pouquinho mais arrumadinho para mostrar para vocês. Lembrete, a felicidade está em você, certo? E aqui eu coloquei coisas que eu não posso esquecer. Coisas que eu não posso esquecer. Vocês só vão anotar isso aqui. Ó. Não precisa anotar nada disso aqui. Só anotar aí. Coisas que eu não posso esquecer. E depois vocês vão ou escrever no potinho, colar um papelzinho em cima, uma etiqueta, pega um durex, bota o nomezinho, coisas que eu não devo esquecer. Esse vaso é o meu, mas eu quero que cada um crie o seu. Ah, meu Deus, que besteira. Lá vem ali com bobagem, né? Eu vou ter tempo para pegar. Pega um vasinho de manteiga transparente. Pega qualquer vasinho simbólico aí. Reserva 2 vasinhos. No primeiro, você vai colocar coisas que eu não posso esquecer. Dentro desse pote, você vai pegar palavras, sentimentos que você já vivenciou e que hoje não faz parte mais. Mágoa, dor, raiva, tristeza, angústia, depressão, problemas, e vão colocar dentro desse vaso. Você escreve lá a palavrinha, rasga o papelzinho do caderno, joga aqui. Uma vez por semana, se possível. Todo dia não tem necessidade. Uma vez por semana. Ou a cada vez que você lembrar, poxa, passei por aquela situação, me causou muita angústia. Anota a palavrinha angústia num papelzinho, rasga, joga aqui dentro desse pote. Deixa o seu potinho. Dúvida de 0 a 10, gente. Me diga aí, qual é a dúvida até agora para fazer o exercício? Essa parte. Tá claro? Tá bem claro, não tá? Deixa eu só visualizar aqui o rosto de vocês. Ah, ele tô com dúvida, então eu vou repetir. Vocês vão pegar 2 potes. No primeiro pote, seja ele qual for, o vidro, como isso aí vai ficar a critério da organização de quem dá um. E você vai colocar coisas que eu não posso esquecer. Sentimentos que eu já vivi, que eu já passei e que ainda passo. E aí você anota lá o papelzinho, literalmente pega uma caneta, anota lá na folhinha de caderno qualquer de rascunho, anota lá aquele sentimento, rasga e joga aquilo, certo? Se possível, sempre que lembrar deles, 1 vez por semana, tem regra. Então, a regra do tempo que vocês vão fazer isso, certo? E aqui no segundo pote, vocês estão vendo a mesma coisa? Vocês vão colocar coisas que eu preciso lembrar. Coisas que eu preciso lembrar. Que coisas que eu preciso me lembrar? Hoje sou feliz.
Hoje sou uma pessoa melhor. Hoje sou mais grata. Hoje a minha depressão é mais controlada. Coisas simples, sentimentos simples. Hoje me beneficiei da sessão de terapia. Anota e bota lá na sua caixinha. De coisas que vocês precisam, de vez em quando, lembrar. Hoje não me falta nada para comer. Hoje eu tenho trabalho. Hoje eu falo com aquela pessoa que eu não falava há 10 anos atrás. Hoje eu não tenho mais ressentimento daquela pessoa que, embora não esteja mais viva hoje, mas ela, quando lembro dela, a memória já não é mais traumática. Então, coisas que você precisa lembrar, você vai anotar em frases simbólicas e colocar no seu potinho, certo? O poder de libertação que isso vai dar, lá na frente, quando a gente for abrir o potinho de vocês, vocês vão se impressionar, certo? Isso é neurociência. A ciência diz que quando a gente materializa os nossos sentimentos, faz o nosso cérebro lembrar, né? Ah, Eli, mas eu preciso lembrar de coisas que eu não posso esquecer? Sim, eu preciso lembrar de coisas que eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que eu coloquei aqui dentro que eu já fui uma pessoa desonesta, infiel, né? Que eu já fui uma pessoa ansiosa, que eu já fui uma pessoa briguenta, não comunicativa, que eu já fui uma pessoa que não perdoava por nada, não, para cima de mim, não. Então, essas coisas a gente não pode esquecer. E aí, quando a gente depois tira um tempo para abrir os nossos potes, isso aqui é um exercício que alguns dos meus pacientes no individual fazem e têm. No início do tratamento, depois de 2, 3 meses de tratamento, é, aquela sessão vai ser voltada só para a gente analisar algumas dessas coisas ao longo da vida. Isso é tão potente que vocês vão conseguir entender o poder que o perdão, ele não vai mudar o passado, não, mas ele vai iluminar o futuro de vocês, vai libertar vocês literalmente das correntes da mágoa. Quando você deixa o rancor de lado, deixa lá no seu potinho, você está escolhendo viver plenamente em vez de ser prisioneira daqueles sentimentos. Literalmente você escreve, anota, né? Anota lá, escreve, rasga, não precisa ser bonitinho para o tempo, ninguém tem muito tempo, mas é necessário que a gente faça isso. Porque o perdão, gente, é um presente que a gente está dando para nós mesmos, não é para o outro, não. É a chave que abre a nossa porta interior. Quando a gente perdoa, a gente justamente não está absorvendo o outro apenas, a gente está libertando a gente do veneno desses sentimentos tão ruins, da amargura, da dor. Então, lembra da frase que eu falei lá no início? Eu queria que alguém agora dissesse a frase, repetisse a frase para mim. Quem anotou, né? Quem anotou vai estar aí, na ponta da agulha. Deixa eu ver alguém que levanta a mão aí que... Rosângela Viana, não é isso? Vou pedir para ativar o seu som, querida. Conseguiu? Deixa eu pedir de novo. Pronto, agora foi. Repete para a gente aí qual foi a frase, por favor. A mágoa é o peso que carregamos ao perdoar, escolhemos a leveza e a liberdade do coração. Muito bem. Como é que você se sente repetindo essa frase agora, depois de tudo que você ouviu? Gostaria de expressar, senão eu posso passar para outra pessoa. Eu me sinto melhor, né? Porque realmente é uma reflexão, né? De tudo que a gente estava ouvindo aqui, do que eu estou ouvindo aqui, de várias mágoas que a gente realmente tem e a gente vê que a mágoa deixa a gente doente, né? Intimamente, né? Você mesmo fica doente. Eu já senti, assim, uma mágoa por uma pessoa que eu me sentia mal. Quando eu expressei isso, eu me senti mais leve. Era como eu tirasse aquele peso das minhas costas, né? Mas só que ainda existe mágoas de coisas do passado, né? Coisas de pessoas que fez coisas com você, fez com seus filhos, que realmente você tem que se libertar dessa mágoa para que você tenha uma vida melhor. Eu, graças a Deus, né? Eu não sou uma pessoa assim que eu sou triste, né? Eu deixo aquilo me botar para baixo, né? Eu sempre tento
botar para cima. E eu tenho uma frase ali que eu coloquei na minha parede, que diz assim: quem faz o dia bonito é você. Essa frase é minha, né? Minha filha que pintou. Porque realmente é você que faz o seu dia. Se você tentar querer que ele fique triste, ele vai ficar triste, né? Apesar que a gente tem dias que a gente não amanhece realmente bem, mas você pode fazer a mudança desse dia, né? E ele fica bem. Perfeito, querida. Muito obrigada por suas expressões. Alguém mais aqui anotou a frase e gostaria de dizer para mim o impacto dela antes e o impacto dessa frase agora? Deixa eu ver se alguém mais levantou a mão aqui. É Rosimeire, não é isso? Vou pedir para ativar o seu som. Tente de novo aí ativar o seu som. Você precisa tocar lá no coisa. Deu certo? Conseguiu? Ele vai aparecer um aviso na sua tela. Aparece um avisozinho na tela do Zoom. Aí você clica lá e topa nele e já automaticamente já libera o seu som. Eu acho que não. Você vai Enquanto, vo- clicar aí. É em sim ou em enquanto, não? enquanto ela tenta, eu vou passar para a Ana. Meire, continua vendo se vai aparecer na sua tela um aviso, aí você clica assim, você lê o aviso e aí responde o aviso. Ele vai perguntar assim, permitir que a Alfa ligue seu som e tal, aí Só você... compartilhando, né? Perdão, Pode gente. falar, Ana, pode ficar à vontade agora. Só compartilhando essa sessão hoje me lembrou muito também aqueles versículos bíblicos que falam, acho que tem, não vou lembrar agora exatamente quais são, mas que associam muito essa coisa da mágoa, por exemplo, os meus ossos doem, o meu corpo tem dores, né? Sentimentos realmente traz um renovo e uma revitalização para nossa saúde, né? Fiquei pensando nisso. Obrigada, querida. Perfeito. Inclusive, é sobre isso que a gente já vai falar e finalizando também a nossa sessão, sobre os campos em que vai libertar vocês, tá certo? Deixa eu. Conseguiu, Rosimeire? Não deu certo aí seu som, não foi para liberar? Então deve ser alguma coisa aí que aparece quando a gente lhe pede liberação, aparece aqui. Clica agora, clica no lugarzinho do sonzinho, Meire, vê se vai no lugar do Onde som. é o fonezinho? Você clica no fonezinho Não Você deu, né? clica na Muito tela em bem. qualquer lugar que vai aparecer um fone. Clica na tela em qualquer lugar aí, que vai aparecer um fonezinho embaixo. Não deu certo. Vamos prosseguir. Mas obrigada pelos comentários. Thalita, você ia falar alguma coisa? Não, vou só encerrar quando você Pronto, finalizar. já estamos. Então, agora é justamente isso que, inclusive, vou aproveitar a fala da outra nossa querida aí que comentou, justamente isso que vocês não vão esquecer. Esses bloqueios invisíveis que a gente acabou de mencionar e fazer desses exercícios, quando a gente bloqueia, né, esses fluxos, ou seja, nós decidimos com ressentimento e criamos essa energia e de dizer que não vou me libertar, claro, todos os nossos sonhos vão perder, por assim dizer, a cor, né, vão perder o ritmo. No campo mental, gente, isso é todo o pensamento repetitivo que vocês têm autoconcentrado, defensivo, como a gente já falou durante a sessão, ou seja, você começa a se proteger. Ah, mas eu fiz isso, ah, mas eu magoei, ah, ou a pessoa, a gente sempre busca desculpas, né? Então, no campo mental, isso é extremamente prejudicial, porque uma mente magoada, ela realmente se torna uma fortaleza para muitos problemas na vida dela. Então, é como se ela estivesse gerando realmente um fantasma na mente dela. E aquilo fica tão intenso porque a gente só se concentra no que foi feito. A gente não se concentra no processo de melhora, de busca, de autoajuda. Acredita que isso também pode afetar vocês no campo profissional? Ou seja, quando vocês não conseguem se libertar, isso também vai afetar a vida profissional de vocês, porque é como se a gente estivesse se auto-sabotando. Quem aqui nunca ouviu essa expressão, né? Você trabalha duro, se esforça, parece que ninguém está vendo seus esforços, né? E a mágoa, esse sentimento
traz desânimo, cansaço, essa sensação. Quem aqui nunca passou por esse processo e parece que não tem mais força para fazer nada? O brilho de fazer as coisas que você fazia com tanto vigor já não vem mais. E no campo dos relacionamentos, não precisamos nem nos estender. A mágoa envenena o amor. Quem aqui nunca sofreu com essas mágoas relacionado, como já foi comentado aqui, alguns comentários dos nossos queridos aqui, de que, meu problema, como a Cleide, inclusive, ela mesma pontuou aqui, meu problema foi em relação ao cônjuge, né? Então, quando vocês não permitem construir pontes para se livrar dessas mágoas, com certeza elas vão perdurar dentro de você. E como a menina, uma nossos comentários aí focou, ela até citou, né, a passagem aí, existe o campo espiritual. Quem duvida que a mágoa é uma ponte que corta o seu eu com a sua espiritualidade? Ou seja, você se desconecta, sua fé enfraquece. Não é apenas a fé em Deus, é a fé realmente nas pessoas, na vida, né? Então, também no campo espiritual, é extremamente importante a gente se livrar dessa mágoa. E por incrível que pareça, os estudos mostram que essa é uma das mágoas que mais envolve. Inclusive, tiram pessoas do conforto espiritual, de estar próximo do Criador, da relação com Ele. Então, é preciso que vocês também façam uma autorreflexão no campo espiritual e coloca lá, aproveita lá depois e coloca no seu potinho. No seu potinho lá, já magoei um irmão ou alguém que eu considerava irmão ou irmão espiritual, também já me magoou. Então, a cura começa aí. Quando você torna o perdão real, que nós já falamos várias vezes, é libertar-se do papel de se aprisionar àquela dor, e não é apenas sobre a dor ou sobre o que aconteceu. Então, quando você consegue fazer isso, a gente está quebrando um ciclo bioquímico, segundo a ciência, que causa essa autodestruição. E a gente começa agora a transbordar, ou transmutar, como nós dizemos, em sabedoria, porque a gente começa a ver que essa dor agora vai tornando a gente mais lúcido, a raiva vai se transformando em compaixão, e aquele ressentimento, de angústia que só nos adoecia, vai melhorando. Vai melhorando o sistema nervoso, seu coração começa a bater novamente em paz, você começa a ter aquela noite mais tranquila. Então, curar a mágoa é uma camada importante que a gente precisa transformar no nosso cérebro, no nosso coração e, com certeza, no nosso mental. Isso é importante. Então, é um ato de coragem, né, gente? É igual com o escritor diz, aquilo que você resiste, lembra? Persiste. Então, é mais do que um ato de coragem perdoar. E nós somos todos convidados aqui a pegar aquela mala, abrir e tirar as pedras, certo? Essa é uma reflexão que nós não podemos deixar de fazer. Thalita, vou passar para você e depois eu vou só... Pronto, passar a palavra para você, querida. Perfeito, gente. Então, estamos encerrando aqui essa noite, né? Foi muito bom ter tanto o pessoal do grupo VIP, né, como seus convidados. Para nós foi uma honra aqui ter mais de 300 pessoas conectadas. E para você que não conhecia o nosso trabalho ainda, se você foi conectado hoje, né, é importante você refletir essa noite. E detalhe, gente, essa noite ela foi muito especial porque além do conhecimento gigante que você teve, você vai ter um material para você continuar seu processo de autoavaliação em casa, que é o material em PDF. Se você não sabe, esse material ele está à venda, né? Nosso material, quando a gente produz, ele vai para a nossa plataforma de venda, você vai ganhar aqui gratuitamente, ou seja, não foi só algo que você recebeu gratuitamente, teve presente, né? E ele, né, sem combinar nada, já se prontificou, inclusive, para conferir o exercício psicoemocional que ela mesma passou, né? Então, isso, vocês estão ganhando aí horas e horas de um profissional que vai dedicar aí, acredito que 1, 2 ou 3 dias, estamos falando de diária, não estamos falando de 1 hora de sessão terapêutica, né? Porque com certeza levará mais de um dia para ler os exercícios de vocês, aqueles que desejarem enviar essa carta, né, de perdão ou de auto-perdão, para que uma profissional possa olhar e te dar um feedback, né? Não é um tratamento isso, mas é um feedback de um profissional. Então, acredito que a noite valeu muito a pena hoje, né? E então eu quero finalizar assim com uma mensagem, né? O que é que você está praticando hoje? Sim, porque o nosso cérebro ele é moldável, né? Todo dia sua mente está aprendendo. Tá ali, então eu aprendo tanta coisa, então eu já deveria ser o quê? Um astronauta. Já deveria ser muita coisa. Por quê? Porque de repente
você está aprendendo. Alguns aprendem a resolver, outros a reclamar. O seu resultado hoje pode dizer, talvez, o que é que você está aprendendo. A construir ou a paralisar. Você sabia que o que o seu cérebro repete, ele entende como prioridade? Tudo que você repete diariamente, ele entende que é importante, então ele continua a te ajudar a fazer mais daquilo. Se é algo, se é uma alimentação ruim, ele entende que é bom. Ah, entendi, é disso, então o corpo pede mais, o corpo pede mais. Entendeu? Quem ensinou esse corpo? Você mesmo. Não é isso? Que dor, que não dor, é a verdade, né? Se você reclama, então você sente mais necessidade, porque o corpo ele é inteligente, a mente é inteligente. Você treinou, ele entende que isso é bom, entendeu? Eu costumo dizer que todo mundo é um especialista. Alguns é especialista em dar desculpas, outros especialista em fugir, entendeu? Em parecer ocupado para que ele mesmo se engane, achando que ele não tem tempo para as coisas, ou não tem tempo para pensar naquilo que ele realmente precisa pensar, aquela pessoa que foge da realidade, entendeu? Muitas pessoas elas se tornam expert em justificar sua própria estagnação. Elas percebem que elas não saíram do lugar, que elas não estão evoluindo, em vez de ela buscar o porquê disso e o agora, e agora, o que eu vou fazer? Ela fica buscando e justificando razões. Você sabia que tem uma parte do cérebro que chama córtex pré-frontal? É o lugar onde toma-se decisão, onde você se posiciona, onde você escolhe, entendeu? Se você não treina essa parte como um músculo, ela aprende a ficar estagnada. Então, essa oportunidade que você teve hoje, quem já está aqui no grupo, pode ser uma oportunidade para você sair do pause e aplicar o play na sua vida, né? Já pensou, por exemplo, o que é que você pensa que vai ser sua vida daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 6 meses? Já parou para pensar nisso? 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, você imaginava que a sua vida está agora? Atingiu sua expectativa? Ou não? Parece que está tudo parado do mesmo jeito, porque você não tomou nenhuma atitude. Você já pensou na sua vida daqui a 6 meses, 1 ano, você com um vocabulário diferente, você sabendo se posicionar, você sabendo resolver conflitos, porque conflitos vai ter sempre, né? Você já conseguiu imaginar você sabendo se comunicar melhor? É essa a proposta de quem está aqui no grupo. Nossa proposta é, o que é que você vai ser daqui a 6 meses? Nossa proposta aqui no grupo, inclusive, foi o exercício da pedra, né? Para que você tivesse uma pedra para lembrar da sua missão, do porquê você está aqui. Então, se você, né, deseja ter uma equipe com você para te ajudar nisso, se você encara, ou se você pode estar vendo isso hoje como uma oportunidade e quer se juntar aqui ao grupo todas as segundas-feiras e estar conosco, você pode encarar isso agora como uma oportunidade ou pode simplesmente deixar passar e ser uma segunda-feira qualquer, né, sem dar continuidade. Então, se você sente que você precisa, como eu senti que preciso, como essa sala está aqui cheia de gente admitindo que precisa, porque se estamos aqui é porque estamos admitindo isso. Não, Thalita? Por exemplo, a Cláudia, a Cleide, a Irenilce, a Dulce, o Márcio, né? Enfim, essas pessoas, elas estão admitindo, elas estão aqui dizendo assim, Thalita, eu quero evoluir. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho características boas, eu sei, mas eu quero chegar em um outro nível. Eu quero aprender a me comunicar, me posicionar, eu quero destravar, eu quero evoluir como pessoa, como profissional, como esposa, como mãe, como filha, como vizinha, como amiga. Eu quero ser fonte de inspiração, primeiro para mim mesmo, depois para o próximo. Então, se você também deseja, quer estar aqui conosco, eu vou deixar o telefone nosso aqui, vou até compartilhar a tela aqui, ó. Você pode tirar foto da tela e pode entrar em contato, caso você não tenha o nosso contato, mas com certeza quem te convidou tem, inclusive essa pessoa que te convidou, ela vai te passar o material, né? Veja só. Aqui está o nosso telefone. Se você quiser anotar, quiser tirar foto, quer saber, vou mandar sim. Vou mandar mensagem para a Thalita e vou perguntar a ela como eu posso entrar nesse grupo, como eu posso ter esse compromisso aqui, né? Esse grupo aqui. Porque o grupo está toda segunda-feira. Quando acaba a sessão, o grupo recebe um material em PDF que tem os exercícios psicoemocionais. Então, o processo de avaliação continua em casa. Depois, ele recebe um podcast, que é um conteúdo como esse aqui, mas todo em áudio. E a gente comenta e interage lá. E tem o próprio grupo que
quando acabar aqui, agora a gente abre o grupo e a gente ainda bate um papo no grupo. As pessoas tiram dúvidas, a gente responde, né? Só que só quem pertence ao grupo VIP. Então, se você sente que você pode evoluir mais, não importa qual idade você tenha, se você sente que você pode prosperar, né, nesse e em tantos outros sentidos, entre em contato com a nossa equipe, a gente vai te responder com todo carinho. Quem entra em contato comigo aqui sabe que eu sempre respondo as mensagens. Ou você pode estar também indicando aquela pessoa que você sabe que pode ser beneficiado. Tá bom? Então, por hoje, é Thalita, só para encerrar aqui, obrigada, querida. Só antes de encerrar, gente, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão simples, bem curta. Uma imagenzinha breve, uma lição, que eu acredito que vai ser bem proveitosa. E não é sobre os termos, a palavrinha, vocês vão lá, que ele vai falar sobre estresse, ansiedade, mas transformem a palavra lá, que ele vai mencionar a palavra que aprendemos hoje, mágoa, certo? Alguns segundos eu vou compartilhar e assim que terminar o compartilhamento, fica aí a reflexão para cada um depois só meditar, como mais um exercício de reflexão. How heavy is this glass of water? Melissa, would you care to answer? 8 ounces. 12 ounces. 16 ounces. The absolute weight of the glass doesn't matter. It depends on how long I hold on to it. If I hold it for a minute, nothing happens. If I hold it for an hour, my arm will begin to ache. If I hold it all day long, my arm will feel numb and paralyzed. Well, the weight of the glass hasn't changed, but the longer I hold on to it, the heavier it becomes. The stresses and the worries of life are like this glass of water. If you think about them for a little while, there's no problem. Think about it for a little bit longer, it begins to hurt. You think about them all day long, and you'll feel paralyzed, incapable of doing anything. Always remember, put the glass down. Muito bem, então era sobre isso que eu queria concluir para que vocês meditem. Quanto pesa esse copo de água na sua mão? Isso não importa. O que realmente vai importar é o quanto tempo que vocês vão demorar segurando esse peso. Esse mesmo copo com essa quantidade de água pode daqui a 1h30 me impossibilitar de fazer qualquer outra coisa e talvez até quebrar. Gente, boa noite. Foi um enorme prazer, é sempre uma satisfação incrível estar com você. Então, se desejarem, larguem esse peso. Boa noite a todos e foi um enorme prazer estar com vocês. Boa noite, gente. Aguardo vocês na próxima segunda-feira. Na verdade, quem está no grupo VIP, a gente vai abrir o grupo agora, né? Para a gente conversar um pouco. Podem tirar dúvida, podem gravar áudio. Minha função aqui hoje é responder vocês, viu? Um abraço. Um abraço, queridos. Boa noite a todos.